Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lara Junqueira, eu sou psicóloga clínica, atuo na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, sou aprimoranda em transtornos alimentares e é um prazer estar aqui com vocês, poder participar da Escola de Hábitos. Eu acredito muito no quanto os nossos hábitos influenciam em nossas emoções e na nossa qualidade de vida. Então, acredito que vai ser um espaço muito proveitoso para vocês. Você já se pegou precisando fazer algo que era importante para você, mas na hora de colocar em prática acabava priorizando outras tarefas e quando via o tempo já estava encerrando e estava tudo acumulado? É justamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, sobre a procrastinação. Nessa primeira aula, eu vou introduzir para vocês o que é a procrastinação segundo a psicologia. Então, a palavra procrastinação, ela é derivada do procrastinatus em latim, que significa à frente de amanhã. Então, a procrastinação, ela é um atraso de um afazer, mas não somente isso. Ela envolve uma tomada de decisão associada à motivação. Quando a gente fala dessa questão de adiar uma tarefa, isso pode ser funcional em alguns casos. Vamos pensar, por exemplo, que você precisa tomar uma decisão muito importante, tem um problema muito complexo para resolver, ou até alguma tomada de decisão na sua vida. Vamos pensar no exemplo de mudar de cidade, por exemplo. Quando você precisa tomar essa decisão, é importante você buscar por mais informações para ver se aquilo realmente é benéfico para você ou não. É importante procurar, às vezes, por ajuda para resolver aquela situação, buscar por opinião de outras pessoas, buscar por opinião de pessoas que têm maior conhecimento sobre um determinado tema ou sobre determinada decisão. E também é importante até para ganhar tempo para refletir sobre aquilo, para entender se aquilo realmente é importante de ser feito, se não é. Então, quando a gente fala de uma procrastinação funcional, é buscar por novos recursos para resolver aquele problema ou aquela situação que tem uma complexidade um pouco maior na nossa vida. Mas isso acaba se tornando disfuncional quando a gente faz isso com tanta frequência que acaba se tornando um hábito na nossa vida. O nosso cérebro passa a entender que aquela tarefa a ser feita, ela não é uma tarefa boa, mesmo que ela seja boa para a gente. E quando isso acontece, acaba acarretando em diversos prejuízos em nossa vida. Pode ser na área profissional, nas questões sociais e interferir consequentemente nas nossas emoções. Aumentar o estado de ansiedade, aumentar o estresse e tudo isso vai contribuindo para que esse ciclo continue se mantendo, para que você continue procrastinando mais e mais. Tinha um mês para fazer e agora só tem um dia. Quem nunca se deparou com essa situação na vida? A verdade é que quando a gente fala em procrastinar, existem dois cenários mais frequentes. Um dele é nem considerar, nem colocar em prática aquela ação, e outro caminho é você começar aquela tarefa, mas não dar andamento, não continuar e não encerrar aquilo que você começou a fazer. Então, geralmente, quando a gente procrastina, junto desse comportamento de procrastinação, vem até às vezes uma desculpa, uma justificativa para amenizar aquele sentimento de culpa envolvido nessa situação, porque você sabe que aquilo é importante para você, né? Então, quando a gente procrastina, muitas vezes, inicialmente, vem um alívio momentâneo associado a essa procrastinação. Seja por fazermos algo que acaba trazendo uma satisfação imediata para a gente, ou seja também o alívio de não estar fazendo aquela ação, aquela esquiva, ou não se envolver com aquilo. Mas mesmo que traga esse alívio momentâneo, a longo prazo ele não se mantém, ele não é sustentável. E pode até trazer ainda mais prejuízos para a nossa vida, porque precisamos fazer aquilo, hora ou outra, e além disso, isso pode ampliar as nossas emoções envolvidas nesse cenário. Então, verdade seja dita, todos nós procrastinamos. O problema e o ponto a ser observado é com que frequência e intensidade esse comportamento de procrastinação acontece na sua vida. Um questionamento muito frequente na própria clínica, mas eu vejo isso muito principalmente nas redes sociais, é das pessoas querendo entender como eu posso me manter com energia e disposto o tempo todo. E a verdade é que a gente acaba desconsiderando, deixando de lado o fato de que toda a nossa vida é pautada por altos e baixos.
E eu acho até que essa questão das redes sociais acaba ampliando essa busca por termos energia o tempo todo, porque sempre vemos exemplos de pessoas que mostram recortes da própria vida, sendo produtivos o tempo todo, tendo resultado o tempo todo. Isso acaba virando um modelo que buscamos atingir, né? E isso pode ser algo muito prejudicial quando falamos em procrastinação, porque a gente acaba buscando um ideal. E esse ideal vem muitas vezes associado de buscar uma perfeição naquilo que está sendo feito. Se não for para ser da melhor forma, se não for para ter o melhor resultado, então eu nem vou começar. E isso, consequentemente, nos leva a estagnar naquilo que nos propusemos a fazer, né? Então, os projetos que você tem como objetivo de realizar, eles não saem do papel, muitas vezes por essa idealização, por essa busca de só vou começar isso quando eu tiver com a maior energia, a maior disposição do mundo. E isso acaba impactando diretamente na nossa autoestima. Mais especificamente na nossa autoeficácia, que é o tanto que acreditamos na nossa capacidade de realizar alguma coisa. Então, quando a gente se habitua a deixar para depois, quando a gente tem projetos, mas eles não saem do papel, a gente passa a não acreditar mais na nossa própria palavra e na nossa capacidade de realização. E isso, consequentemente, quanto menos você acredita na sua capacidade, menos tem aquele cenário ideal que eu falei no início para vocês, né? De buscar o cenário ideal, de buscar a disposição, de buscar a energia para se ter o melhor resultado possível. Então, isso tudo vai alimentando o ciclo da procrastinação e trazendo consequências para os nossos objetivos e o que a gente se propõe a fazer tanto no âmbito profissional, pessoal, em diferentes áreas da nossa vida. É importante a gente entender que a procrastinação, ela pode ter relação com alguma questão de saúde. Então, é sempre importante a gente estar com os exames em dia, fazer acompanhamento médico anual, porque pode ter alguma questão até hormonal, né, disfuncional nesse sentido. Mas eu acho que outro ponto, quando falamos de saúde física e que tem impacto direto nesse comportamento de procrastinar, é o próprio comportamento do sono. Como você tem dormido? Quando a gente não tem boas noites de sono, o nosso cérebro, ele busca se esforçar menos nas tarefas do dia a dia, porque ele já está exausto, ele não teve o processo de recuperação natural e esperado. Então, a questão de dormir mal, a gente acaba não querendo fazer nenhum esforço em nenhuma situação. Então, isso é um ponto a ser analisado. Mas, falando agora do aspecto da psicologia, da questão das emoções e dos nossos pensamentos, a verdade é que o nosso cérebro também faz um cálculo de custo-benefício. Ele faz uma ponderação das tarefas que temos que realizar, sempre pensando nessa questão que eu falei, de economizar ainda mais energia. E isso tem relação direta também com a nossa motivação, que é o tema da nossa próxima aula.